Olá, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um assunto muito importante, muito precioso. Um assunto que eu confesso a você que já são 6 anos esperando para falar sobre ele. E pela misericórdia de Deus, hoje nós vamos ter a oportunidade de podermos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão precioso. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a unção. E pensa numa alegria dentro do meu coração é poder falar para você sobre o que é realmente a unção. E quando nós falamos de unção, logo nós pensamos sobre muitas coisas acontecerem numa reunião. Que muitas coisas se acontecem dentro de uma reunião por causa da unção. Mas na verdade nós vamos entender aquilo que Jesus disse e aquilo que o Antigo Testamento fala sobre a unção. E o peso que tem a unção na vida de uma pessoa. Afinal de contas, qual a diferença entre a unção e o ungido? E isso é o que nós precisamos entender, isso é o que nós precisamos compreender para que nós possamos crescer mais em Deus e passar a nos desenvolvermos naquilo que literalmente agrada ao coração dele, para que nós venhamos vivermos nessa terra como filhos de Deus, que exercem nessa terra tanta autoridade como tem o poder de mudar a história do ambiente onde vive, mudar a história do lugar onde vive. E isso você pode ter certeza que é por meio da unção. Ela é responsável por fazer com que muitas coisas aconteçam na vida do homem, na vida daquele que foi escolhido por Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 10, eu quero ler um texto para você e iniciar nele para que nós venhamos entender o que a Bíblia diz sobre a unção no Antigo Testamento. Primeiro, existia a unção do sacerdote, existia a unção para o profeta, existia a unção para reis. Lembre-se sempre que as pessoas eram ungidas, ou seja, elas eram separadas. A unção, ela é como uma habilidade, ela é uma capacitação. É alguém que é separado para fazer algo para Deus. É alguém que é ungido, ou seja, é derramado sobre essa pessoa uma unção para que essa pessoa simplesmente possa ser separada para Deus para fazer algo. E você percebe que no Antigo Testamento a unção era com óleo. Então vinha o profeta, ou então vinha alguém direcionado por Deus e derramava óleo sobre a cabeça dessa pessoa, e ela era separada naquele momento por Deus para que ela exercesse algo na terra e para que ela pudesse estar disponível para viver algo que Deus gostaria através da vida daquela pessoa. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, de Jesus em diante, você percebe que a unção ela é dada às pessoas, ou seja, as pessoas são ungidas pelo Espírito Santo. Agora já muda, já não há necessidade mais de óleo, mas o Espírito Santo do Senhor vem e aí ele é derramado sobre uma pessoa e ela passa a ser ungida, ela passa a ser separada para que daquele momento em diante ela venha exercer uma obra, ela venha fazer algo, ela venha ter habilidades que antes ela não tinha para desenvolver na terra, para desenvolver no ambiente onde vive ou em todas as nações, algo específico para que ela possa cumprir o propósito dela nessa terra e desenvolver aquilo que Deus a deu para que ela possa de alguma forma impactar este mundo. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo de número 10, no versículo de número 27, diz assim: perceba que o contexto todo está falando sobre a Síria. Esse é o contexto todo do versículo que eu vou ler para você no versículo de número 27. Em Isaías 10, 27 diz: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Em algumas traduções está por causa da gordura. Essa palavra que foi traduzida tanto como unção como gordura é uma palavra hebraica chamada shemé. E ela traz o sentido de força, ela traz o sentido de poder. Então, perceba que aqui no livro de Isaías 10, 27, ele está mostrando que a unção serve para quebrar o jugo. E que jugo é esse? É isso que nós precisamos compreender. Por que haveria a necessidade de uma pessoa ser ungida para que quebrasse o jugo daquilo que estava sobre um determinado lugar, um determinado ambiente? Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Uma pessoa ungida, ela não sabe fazer todas as coisas, mas uma pessoa ungida, ela tem habilidades para que ela possa se desenvolver e fazer todas as coisas. É para isso que a unção está sobre a vida das pessoas. Geralmente, quando nós vemos dentro de uma reunião pessoas serem tocadas, elas são tocadas pelo poder de Deus. Mas perceba, o poder de Deus ele é manifestado dentro de um lugar por causa da unção de Deus. É por isso que o poder de Deus você consegue ver e perceber. Já a unção você consegue perceber, mas não ver. Porque a unção ela se move no invisível. Já o poder de Deus ele se move de forma visível.
E isso nós precisamos compreender. Quando você vê as pessoas serem tocadas, seja por milagres, seja em caírem no poder de Deus, seja por sinais, maravilhas, o poder de Deus está sendo manifestado naquele lugar e você está vendo. Só que de forma invisível e de forma como se fosse nos bastidores, movendo todo aquele poder, está a unção de Deus. E a unção de Deus, ela se move de forma invisível e ela passa a tocar sobre as pessoas, ela passa a tocar sobre o ambiente por meio do poder de Deus. Imagine que o jugo de um lugar, ele precisa ser quebrado. E para ele ser quebrado, há necessidade da unção. Porque a unção é que vai despedaçar todas as obras que foram feitas naquele lugar. A unção é que vai despedaçar todo o bloqueio do mundo espiritual para que aquele lugar seja aberto. A unção é que vai destravar a vida de uma pessoa para que ela possa se desenvolver em Deus e poder falar de forma diferente, agir de forma diferente, ter atitude de forma diferente e para que ela possa ter uma vida totalmente diferente daquilo que ela vivia anteriormente. Porque afinal de contas, o jugo que a impedia de simplesmente viver aquilo que Deus quer para ela, vai ser quebrado, vai ser arrancado, vai ser tirado para que ela possa se desenvolver em Deus e para que ela possa aprender coisas que antigamente pareciam ser difíceis de serem discernidas, compreendidas e entendidas. Então a unção ela tem esse poder de quebrar o jugo, de quebrar aquilo que faz com que um determinado lugar ou uma determinada pessoa seja colocada em um jugo de prisão pela qual ela não consiga se desenvolver em Deus e desenvolver aquilo que é necessário para que ela possa viver o propósito de Deus na terra. Então esse é o propósito da unção, tanto no nosso dia de hoje, quanto no Antigo Testamento, quanto no passado. Agora vamos ver o que Jesus disse sobre a unção. No livro de Lucas, no capítulo de número 4, tem algo muito precioso. Jesus disse assim, preste atenção que no capítulo de número 4 de Lucas, no versículo de número 17, Jesus disse assim, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora preste atenção, que se nós lermos esse versículo de maneira bem rápida, nós acabamos não percebendo que tudo aquilo que Jesus falou, que estava profetizado no livro de Isaías, é sobre jugo. Presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Veja, jugo sendo quebrado aqui, o poder de evangelizar, o poder de anunciar o Evangelho onde pode ser que o Evangelho não chegaria, o poder de anunciar Jesus Cristo em lugares onde ainda não tinha chegado. Jugo precisa ser quebrado para que o Evangelho venha a ser quebrado. E por isso a necessidade de uma pessoa ungida, para que ela esteja num determinado lugar, para que ela esteja naquele ambiente e tudo aquilo que impedia de que o Evangelho fosse pregado seja quebrado, porque afinal de contas existe a unção se manifestando naquele lugar. Segundo, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, jugo sendo quebrado, mais uma vez, proclamar libertação, ou seja, libertar aquele que está oprimido. Entende? Os que estão cativos precisam ser libertos. Isso acontece por meio da unção. Mais uma vez nós vemos que o ungido ali naquele lugar vai começar a manifestar naquele determinado ambiente uma quebra de jugo. Então o poder vai passar a acontecer porque o ungido está ali e por causa da unção que ele manifesta. Mas lembre-se sempre de uma coisa, nunca será mérito de homens, sempre será por causa do Pai, sempre será por causa de Deus. Por quê? Porque se o jugo é quebrado, porque existe um Pai que está ali, existe um Pai que está direcionando o seu ungido, o seu escolhido, aquele que Ele separou, para que venha manifestar na terra, para que venha quebrar o jugo que estava sendo um cativeiro para regiões, para as pessoas e para motivos pela qual enfermidades se alojaram e tantas outras coisas aconteceram. Restauração da vista aos cegos, ou seja, mais uma vez um jugo sendo quebrado. Perceba que nas palavras de Jesus em 4,18, ele fala sempre sobre quebrar jugo, ou seja, sempre sobre a maneira que está se cumprindo a profecia, que naquele momento Jesus estava sendo ungido para que tudo isso passasse a acontecer. Então, da restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos.
Mais uma vez, Jesus está falando de quebrar jugo, ou seja, de pessoas que viviam oprimidas, pessoas que eram cegas tanto espiritualmente quanto de forma física, Jesus que precisavam ser libertas de cativeiros e para evangelizar os pobres, ou seja, para chegar em determinados lugares onde não tinha ainda antes se anunciado o evangelho. Perceba que quando Jesus está falando aqui, ele está falando sobre um ambiente que ele estava chegando, aonde as pessoas não tinham acesso porque eram consideradas impuras, porque eram consideradas imundas. Perceba que Jesus comia com pecadores, perceba que Jesus andava com prostitutas, perceba que Jesus estava na casa de pessoas que eram cobradores de impostos, publicanos, pessoas que diante da sociedade ou diante dos mestres da lei e fariseus eram consideradas pessoas impuras e que não poderiam de alguma forma compartilhar com o Evangelho, compartilhar com a Torá, compartilhar com aquilo que estava escrito na lei. Só que Jesus veio quebrar todo esse jugo que era imposto sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque ele era ungido de Deus, porque existia uma unção sobre Jesus. E no versículo de número 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, apregoar o ano aceitável dele, o ano em que Jesus está se manifestando à terra, o ano em que o Pai está manifestando, está direcionando uma geração de filhos para que todo esse jugo que durante muitos anos, tanto pela religião ou por qualquer outro motivo, foi implantado e fez com que as pessoas fossem aprisionadas para não desenvolver e para não viver aquilo que é a vontade de Deus. Então uma pessoa ungida não está em mérito daquilo que ela faz, não está em mérito do tempo que ela jejua, do tempo em que ela ora. Lembre-se sempre de uma coisa, Deus chamou a Davi e Davi estava como pastor de ovelhas. Perceba que Deus chamou a Arão para ajudar Moisés, Deus chamou a Moisés. Então todas as situações em que você vê que uma pessoa é chamada, que uma pessoa é separada para viver um propósito de Deus, para viver algo para Deus, essa pessoa simplesmente tem um porquê e um para quê que ela está sendo chamada por Deus para viver tudo isso. Então perceba que não é porque eles estavam jejuando, não é porque eles estavam orando, não é porque eles estavam fazendo algo que Deus chamou. É simplesmente porque Deus viu neles a necessidade de que daqueles homens em diante começasse a se desenvolver o propósito na terra, que viesse começar a se desenvolver para que essas pessoas pudessem chegar e alcançar gerações, multidões. E para isso que Deus nos chama, para isso que Deus ungiu você. Mas perceba algo sobre a unção muito importante. A unção, ela não é desenvolvida apenas dentro de um ambiente, de um culto, de uma reunião. A unção, ela serve para dar habilidades ao homem, para que ele possa se desenvolver e aprender a fazer coisas que antes ele não podia fazer. Imagine que você não conseguia mexer com ferramentas. Desse momento em diante, a unção te habilita para isso. A unção é gerada dentro do homem para que ele, além de um ambiente onde ele está manifestando o amor de Deus, em um culto, em uma conferência, em um congresso, no seu dia a dia, dentro da sua casa. Habilidades que antes ele não tinha para poder consertar uma pia, consertar uma cama, consertar um cano, consertar coisas do seu dia a dia, agora ele tem. Por quê? Porque a unção está sobre ele. Então a unção o habilita. Por isso que eu disse a você que é ungido não significa que sabe fazer todas as coisas, mas tem habilidade diante de Deus, para que possa desenvolver e aprender a fazer todas as coisas, porque é isso que a unção faz, ela habilita você. Então perceba que uma pessoa ungida, ela se desenvolve em todos os parâmetros, ela se desenvolve tanto para que cativos sejam libertos, para que cegos voltem a enxergar, para que milagres aconteçam, para que tantas outras coisas possam acontecer, mas o seu dia a dia também manifesta a unção. No seu dia a dia, no seu caminhar, no seu andar, a pessoa é desenvolvida em Deus para que ela possa viver diariamente como um filho de Deus habilitado para que possa ter estrutura para se desenvolver nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, atitudes e tarefas que antes essa pessoa não podia fazer. Então a unção, ela vem para capacitar você e através dela se manifesta o poder dentro de um determinado ambiente, dentro de um determinado lugar, para que você possa se desenvolver em Deus e ser instrumento de Deus para que a sua geração seja tocada e impactada. Então a unção, ela se manifesta no invisível, só que o poder se manifesta no visível. E é isso que nós vemos, as pessoas serem tocadas pelo poder de Deus, as pessoas serem tocadas em um determinado lugar para que algo aconteça, para que elas sejam libertas, para que elas sejam saradas, para que elas sejam curadas, para que elas recebam algo da parte de Deus, para que a partir daquele momento em diante, essas pessoas possam se desenvolver. Mas perceba que Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Quem me ungiu? O Senhor. Jesus estava falando de Deus. Quando a Bíblia diz em João que a unção que recebeste do Santo
Segundo os maiores exegeses, ele está falando do Espírito Santo. Só que toda vez que nós olhamos a palavra Espírito Santo, que nós vemos que está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do Senhor, ou seja, está falando do Espírito do Pai. Então o Pai unge o homem, o Pai derrama sobre o homem o Espírito Santo, para que ele possa ser, daquele momento, alguém separado e habilitado para viver um novo tempo na sua vida e para poder desenvolver coisas, tarefas que antes ele não podia desenvolver. Não é mérito meu, não é mérito seu que nós venhamos ser ungidos para fazer algo. É simplesmente um coração disposto, um coração com disposição a fazer aquilo que literalmente agrada a Deus. É aquela pessoa que dentro dela existe um desejo genuíno de entender que ela não está nessa terra simplesmente por estar. Que existe um porquê, existe um para quê que ela está nessa terra. E para isso, Deus vê a sua atitude, vê a sua condição de coração e Ele vem e separa você para que você possa se desenvolver e viver algo nessa terra para impactar a sua geração e para impactar todos aqueles que estão perto de você, longe de você, em todas as nações. Que Deus possa te abençoar. Que o Pai te abençoe.